Hoje a gente vai iniciar com a nossa planilha de cálculo, né? Então, como é que eu faço para abrir a planilha de cálculo? Eu vou abrir os aplicativos do LibreOffice, né? Existentes. E daí escolho a planilha Calc, tá? Bom, então aqui a gente está dentro do ambiente da planilha, né? Então, para que é utilizada uma planilha basicamente, né? Vocês vão ver que tem muitos recursos, a gente vai ver alguns deles, mas o principal objetivo é facilitar a repetição de cálculos, né? A gente não precisa fazer, ele faz de forma automatizada para nós, às vezes cálculos que a gente levaria muito tempo para fazer manualmente. Na verdade, a ideia da planilha, né, surgiu já vinha, né, acontecendo esse problema, né, lá na década de 70 ou anteriormente também, porque sempre as pessoas precisaram fazer cálculos, ferramentas para organizar dados, para fazer cálculos repetitivos, mas aí, né, diz a história que durante uma aula de administração lá na Universidade de Harvard, os alunos meio que se incomodaram e resolveram que eles iam criar um software para ajudar nesse tipo de problema. Por quê? Porque o professor passava lá muito tempo na aula dele fazendo, né, refazendo cálculo num quadro, errava uma continha, tinha que refazer depois um monte de outros cálculos que vinham posteriormente, tá? Esses alunos, né, eu não vou falar o nome deles corretamente, mas só o primeiro nome deles é o Daniel e o Robert, tá certo? Daí o que eles fizeram? Eles desenvolveram o primeiro aplicativo de planilha eletrônica, que era chamado de VisiCalc, tá certo? Foi lá na década de 70, no finalzinho da década de 70, e ele rodava numa máquina Apple II, tá? Daí depois surgiu, né, um software um pouco mais avançado, que foi o Lotus 123, tá certo? Depois, obviamente, vieram vários outros, né, softwares, veio Excel e vários outros, né? O próprio LibreOffice criou o Calc e a gente hoje em dia tem vários deles, mas o que a gente vai trabalhar realmente vai ser com o Calc, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção aqui do ambiente, né, da planilha, a gente tem, primeiramente, como a gente já viu em outros, né, vocês já têm essa noção, mas não custa dar uma repetidinha aqui, a gente tem a nossa barra de menus, tá certo? Que tá aqui. A barra de ferramentas vem aqui embaixo, tá certo? Essas duas aqui, né? E a gente tem a barra de endereços, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, vou botar B4, né? Então daí, isso daqui é o endereço, que a gente já vai ter uma noção melhor do que é de uma célula. Ó, eu digitei B4, automaticamente ele apareceu, né, selecionando a interseção da coluna com a linha 4, da coluna B com a linha 4, tá? Só para reforçar, então, a gente vai ver com mais calma logo em seguidinha, isso daqui é uma célula, a interseção entre uma coluna e uma linha, né? Aqui eu tenho outro espaço, que é a minha barra de fórmulas, onde a gente insere fórmulas. A gente em seguidinha vai ver, né, vai trabalhar com isso, mas é bastante utilizada essa barra também, tá? Daí a gente tem o quê? A gente tem a nossa barra de status, que a gente já usou, né? Já viu, ela fornece um conjunto de informações para nós, né? O idioma. Aqui, ó, planilha 1 de 1. Eu vou clicar nesse mais só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui, cliquei. Então quer dizer que agora eu tenho duas planilhas, ó. Eu tenho a planilha 1, vou digitar qualquer coisa aqui. Quando eu clicar para a planilha 2, ela vai aparecer em branco. Então, quer dizer que eu posso trabalhar com mais de uma planilha ao mesmo tempo? Sim, né? E isso, né, tem alguns momentos que é muito importante a gente poder manusear duas ou mais planilhas ao mesmo tempo. Só uma curiosidade para vocês, né? Vocês estão vendo aqui o conjunto de linhas, né? Aqui a gente tem a nossa barra de linhas aqui e aqui eu tenho a barra de colunas, tá certo? Só para vocês saberem, a gente quase nunca vai usar isso, óbvio, né? Mas a gente tem mais de 1 milhão de linhas. Querem ver, ó? Se vocês pressionarem a tecla Ctrl e seta para baixo, a gente vai lá para a última linha que
tem disponível, né? E se eu clicar no Ctrl seta para direita, a gente vai lá para a última coluna, tá? Então, só uma curiosidade mesmo para vocês, tá certo? Então para voltar para cá, eu tenho que apertar Ctrl seta para cima e Ctrl seta para esquerda para voltar para a parte inicial da nossa planilha, tá certo? Então, pessoal, era isso nessa nossa primeira aulinha. A gente já vai ter várias, né? Eu vou tentar fazer para vocês não se cansarem, vídeos curtos, né? Não muito longos, mas aí vocês vão assistindo na sequência, tá bem?